Você já pediu socorro ou reclamou de algo sem de fato verbalizar isso? Com um gesto ou uma indireta? Ou de repente já se sentiu tão incomodado com uma situação que cometeu um ato falho e acabou confrontando alguém que fazia algo condenável ou que ia de encontro ao que você pensa como certo a se fazer? Olá, meu nome é João Mazelli Gouveia e você está no Literanálise. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o conto O Moço do Saxofone, de Lígia Fagundes Telles, publicado em 1970 na coletânea Antes do Baile Verde, premiada internacionalmente. Já lembro a todos que eu aceito pedidos aqui para o canal, então se você quer ver um conto analisado, é só deixar aí nos comentários, ok? Lembrando que minhas análises são mais reflexivas, menos técnicas. É a minha interpretação e meus destaques pessoais, ok? Então vamos começar. Olha, pelo começo a gente já vê que é um conto da Lígia. Eu vou ler as primeiras frases para a gente ficar na mesma sintonia. Presta atenção. Eu era chofer de caminhão e ganhava uma nota alta com um cara que fazia contrabando. Até hoje não entendo direito por que eu fui parar naquela pensão da tal madame. Uma polaca que, quando moça, fazia a vida e depois que ficou velha, inventou de abrir aquele frege mosca. Foi o que me contou o James, um tipo que engolia giletes e que foi o meu companheiro de mesa nos dias em que trancei por lá. A Lígia, então, já nos deu o cenário e o narrador, né? Nenhum dos dois cheira muito bem, né? Fala a verdade. O cara que está contando a história, né? Onde você começa a narrar e depois para contar uma história que aconteceu com você ou que você ouviu, é um contrabandista, né? E o lugar é uma espécie de pensão ou frege mosca, né? De acordo com a gíria da época, onde o pessoal pode pernoitar, comer uma coisa, né? Tomar um banho e outras coisas que a gente vai ver, né? Mais para frente. A dona é uma ex-prostituta, já velha para o serviço, segundo ele, e os frequentadores, a maioria artistas ou pilantras, ou os dois, por que não, né? Bom, o narrador conta então sobre quando ele chegou no tal lugar e que o que mais incomodava ele era a tal música de um saxofone vindo do andar de cima. Não por ela ser ruim, mas por sempre ser uma música triste. Ele está conversando com um amigo que é engolidor de gilete em um parque de diversões. Isso é muita cara da Lígia, né? Essas coisas meio absurdas, assim, fora do normal. O cara então diz que o moço do saxofone toca música triste porque a esposa trai ele com todo mundo. Recebe o povo lá no quarto ao lado do marido, veja só. A história continua e a gente começa a perceber que não se trata de simples traições, até porque o marido e a esposa de fato vivem em quartos diferentes. Ele passa o dia tocando em bares, né, e volta à noite, enquanto ela, não, você já sabe o que ela faz, né? Em determinado momento, o narrador fala que vai ao banheiro e presta atenção nesse trecho, que traz mais desse inusitado característico da Lígia. Presta atenção. Quando subi a escada de caracol, dei com um anão que vinha descendo. Um anão, pensei. Assim que saí do reservado, dei com ele no corredor, mas agora estava com uma outra roupa. Mudou de roupa, pensei meio espantado, porque tinha saído rápido demais. E já desci a escada quando ele passou de novo na minha frente, mas já com outra roupa. Fiquei meio tonto, mas que raio de anão é esse que muda de roupa de 2 em 2 minutos? Entendi depois que não era um só, mas uma trempe deles, milhares de anões louros e de cabelo repartidinho de lado. Demais, né? À noite, o narrador volta na pensão e encontra finalmente a tal mulher do saxofonista, de vestido vermelho, fatal. E aqui eu gostaria de ressaltar os diálogos super condizentes com o ambiente, com tiradas ácidas, comentários irônicos e gírias. Não podíamos esperar algo diferente se tratando do ambiente das pessoas envolvidas, né? Tinha que ter muito coloquialismo em tudo que é dito.
Bom, logo que ele começa a avaliar a moça, vem um cliente e leva ela para o quarto. Em seguida, começa a música do saxofone, como sempre, triste, né? E nesse momento, o narrador volta com uma lembrança que já tinha feito antes, de que o som do saxofone faz ele se lembrar de quando uma mulher estava dando à luz e ele foi ajudar levando ela no caminhão. Ele faz uma conexão entre a música e os gemidos de dor da tal grávida. Isso vai ajudar a gente a analisar tudo no final, presta atenção, hein? Bom, o narrador janta e vê surgir novamente no salão a moça, agora de vestido amarelo. Ela não é anã, mas também troca de roupa. E ele comenta: quando ela entra no quarto com um tipo, ele começa a tocar. Mas assim que ela aparece, ele para. Já reparou? Basta ela se enfurnar e ele já começa. Bom, vemos um padrão aqui, né? Na saída, os dois meio que se esbarram e ele não segura o ímpeto e marca um encontro com ela para a noite do dia seguinte. Ela enfeitiçou ele, né? Já deu para ver. E eu vou te enfeitiçar também, hein? Deixe o seu like e se inscreva no canal. Sério, se você está curtindo aí, está gostando dessa análise, desse papo sobre o conto, deixa aí o seu like e a sua inscrição. É uma força que você faz e ajuda bastante a gente, beleza? Bom, continuando. Na noite seguinte, ele chega e sobe para o quarto indicado por ela no dia anterior. E surpresa, quem está lá é o marido, o moço do saxofone, que diz: o quarto dela é o próximo. Teria sido um engano do narrador ou a moça que indicou de propósito o quarto errado? De repente, na esperança de seu marido se irritar e defendê-la, enfim, protagonizando uma cena de pancadaria? Não sabemos. A verdade é que o narrador não aguenta aquela situação constrangedora e dispara. E você aceita tudo isso assim quieto? Não reage? Por que não lhe dá uma boa sova? Não lhe chuta com mala e tudo no meio da rua? Se fosse comigo, pomba, eu já tinha reachado ela no meio. Me desculpe estar me metendo, mas quer dizer que você não faz nada? E o marido diz: eu toco saxofone. O narrador sai do quarto e começa a se dirigir ao quarto da moça. Vem inclusive a mão dela abrindo a porta, mas nesse momento começa a música do saxofone. Aquela melodia triste, lúgubre. O rapaz não aguenta a pressão de saber que o marido está do lado e não se importa. Inclusive toca a música de fundo para todo o serviço. Ele não aguentou, saiu correndo disparada, esbarrou em alguns anões e disparou com seu caminhão pela noite chuvosa. Conto curto e maravilhoso da Lígia. Acho que esse conto fala um pouco de como é o amor de alguns que se sujeita às maiores barbaridades para estar do lado de alguém. Às vezes por insegurança, às vezes por comodismo, às vezes por simplesmente não se importar. Qual você acha que é o sentimento do moço do saxofone? Seriam seus agudos em tom menor realmente gritos e gemidos de socorro? Ou simplesmente um passatempo que embalava sua esposa nos braços alheios? Ou quem sabe, uma tentativa torpe de atrapalhar o ato em si, gerando aí uma certa compaixão do companheiro da moça? Bom, e o narrador, se desde o início achava aquela situação tão bizarra, por que se sujeitou a marcar um encontro com ela? Eu fico imaginando se a Lígia tivesse feito eles começarem o ato carnal e só depois o saxofone começasse. Qual seria a reação do narrador? Será que foi um engano mesmo, aliás, ele ter errado o quarto? Ou será que a vontade dele de confrontar o marido era tão grande que o seu subconsciente o guiou para a porta errada? Bom, quero saber a opinião de vocês. Digam aí o que acharam dessas questões e reflexões. Você já conhecia o conto? Veio conhecer aqui? Deixa aí nos comentários. Deixa também se você identificou alguma reflexão com alguma coisa que você ouviu, alguma situação pela qual você passou. Deixa aí, esse papo é bem legal entre a gente, beleza? Bom, e lembrando que o link para adquirir Antes do Baile Verde, essa coletânea maravilhosa da Lígia Fagundes Telles, está aí na descrição, bem como para outras obras importantes da autora. Tem também toda a lista de equipamento que eu uso para gravar os vídeos e os podcasts.
Usando os links, você fortalece o canal e não paga nada mais por isso. Bom, muito obrigado pelo seu tempo. Meu nome é João Mazelli Gouveia. Esse é o Literanálise. Até a próxima. Fui.